Glórias sejam dadas ao Senhor. Aleluias. Nesta noite de ceia, uma noite tão especial, quero falar com você sobre um tema que está ardendo no meu coração já nos últimos dias. Jesus Cristo, grande sumo sacerdote. Jesus Cristo, o grande sumo sacerdote, o seu sumo sacerdote. Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Meus irmãos, as Escrituras tornam a sua história, a nossa história, uma história cheia de promessas e cheia de Deus dentro dela. Não existe história se Deus não estiver na história, porque Deus é o Deus da história. A nossa razão de existir, a nossa razão de viver é porque tem um Deus que está no controle de todas as coisas, um Deus que sabe todas as coisas. E talvez você possa começar a pensar já nesse Deus que você serve, nesse Jesus maravilhoso, e talvez algumas coisas podem brotar no teu coração, como Jesus é a água da vida, Jesus é a água viva, Jesus é o pão que sacia a minha fome, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode pensar sobre várias faces de como Jesus se apresenta para você, de como Jesus ele é essa realidade sobre a sua vida. Eu creio que no decorrer da história e da sua existência, muitas coisas vão se multiplicar dizendo de quem é Jesus, mas nessa noite eu escolhi falar, nessa noite de ceia, sobre alguém que se apresenta como o grande sumo sacerdote, o supremo sumo sacerdote, alguém que se apresenta para fazer a diferença na sua vida. Quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus 4, nós vamos ler apenas o versículo 14 a 16. Mesmo assentado, mas com toda a reverência ao Deus da palavra, a palavra dele. Hebreus 4, de 14 a 16, eu vou ler nessa versão. Concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote, que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé, pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que a nossa semelhança foi tentado em todas as formas, porém sem pecado algum. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos poder que nos socorre no momento da necessidade. Que Deus abençoe poderosamente a sua palavra em nossos corações. Como você sabe, eu gosto muito de história, e o livro de Hebreus, é interessante que muitos historiadores e muitos escritores atribuem o livro de Hebreus como sendo o quinto evangelho, porque os 4 evangelhos, eles retratam a vida terrena de Jesus na terra, retratam esse Jesus que viveu como homem, mas um Jesus que como homem aqui na terra, ele reproduziu, ou ele viveu a glória de Deus, o unigênito do Pai, que revelou a glória do Pai de forma terrena. Um Jesus que caminhou pela terra, e eu ando fazendo propaganda do The Chosen, né? Então você assiste lá que você vai entender do que eu estou falando. Mas um Jesus que de maneira terrena mostrou-se humano, um Jesus que revelou o poder do Pai e revelou o Pai a todos. Jesus é a revelação do Pai. Então os evangelhos revelam esse Jesus. Eu gosto muito do evangelho de João, porque fala muito de Jesus mesmo, de como ele era, dos milagres que ele fez. Mas é interessante quando a gente olha para o livro de Hebreus, porque o livro de Hebreus, ele vai mostrar, deu uma corte aqui, ele vai mostrar para nós, não o Jesus terreno, mas o que Jesus continua fazendo nas regiões celestiais. Então o quinto evangelho, Hebreus, poderia dizer assim, fala das coisas que Jesus é e continua fazendo, aquele que está assentado no trono, aquele que realmente você pode depositar toda a sua confiança nele. Para conhecer Jesus como seu sumo sacerdote, você precisa saber alguns princípios básicos da história, do povo hebreu, do judaísmo, da essência, dos rudimentos da fé, para entender por que Jesus se tornou verdadeiramente esse sumo sacerdote. Eu sei que tem algumas canções do pessoal mais antigo, né? Eu ia até pedir o pessoal cantar, mas não vou fazer isso com eles, né? Da minha época, que cantavam uma canção que era Rei de Salém.
né? Toda glória e poder ao rei, né, de Salém, toda eterna majestade. Falando do rei de Salém, lá no livro de Gênesis, quando Abraão ele entrega os dízimos para um rei, que era chamado rei de Salém. Segundo os historiadores, o nome dele era Melquisedeque, e lá a história fala que esse rei ele era muito justo, e Salém era cidade de justiça, cidade de paz, e esse rei também ele era sacerdote, e ele é sacerdote do Deus Altíssimo, e Melquisedeque não teve genealogia, não sabe quando ele nasceu, quando ele morreu. No livro de Hebreus fala desse Melquisedeque, se você olhar em Hebreus 7, versículo 2, você olhando por ali, vai falar que Jesus é superior até a ordem de Melquisedeque, daí vai falar sobre isso. Mas, alguns retratos para a gente entender um pouco da história, é quando olha para o esqueleto, o esboço do que seria o templo e do que seria nós hoje, porque fala que a glória, né, do templo seria maior em nós, né, quando o Espírito Santo viria habitar em nós. Mas a primeira imagem do templo foi o tabernáculo, eu vou dizer assim, era um esboço, mas já era tudo que é retratado dentro do templo e que deve retratar nas nossas vidas. Eu até coloquei um esboço, né? Os arquitetos aí vão falar assim, uma planta baixa, né? do templo. Não sei se dá para colocar para a gente, do tabernáculo. Então o tabernáculo ele tinha esses lugares, né, que nós conhecemos como o pátio externo, que era chamado de átrio, o lugar santo. Eu vou deixar depois, que vocês quiserem saber tudo sobre isso, pode vir na escola bíblica, né, perguntar para o pastor Márcio, pastor Wesley, que os caras estão fera, viu? E os outros professores. E o lugar santo, que era o lugar onde ficava a mesa dos pães, da comunhão, o altar do incenso, o candelabro, e o lugar santíssimo, o lugar santo dos santos. E estes lugares nos ajudam a entender o que um sacerdote fazia. Eu inclusive já fiz uma roupa de sacerdote, já me vesti de sacerdote, né, uma época, e para um trabalho da faculdade, e aprendi muito sobre isso. Mas o que é interessante, que tudo, não vou falar sobre isso que não tem tempo, né, mas tudo no tabernáculo, tudo, desde uma estaca, desde uma cor, tudo aponta para Jesus, tudo que você pensar. Mas até sobre oração, irmãos, quando eu falo de oração, eu falei na nossa manhã com Deus um pouquinho sobre isso. O pátio é o lugar do sacrifício, é o lugar do pedido, é o lugar da oração, é o lugar que você fica lá, Deus me abençoa, Deus me cura, Deus me perdoa, Deus me salva. É o primeiro estágio da oração, não vou dizer assim. O lugar santo já é o lugar da gratidão, obrigado Deus, glória a Ti, louvado seja, é o lugar do louvor, é o lugar da exaltação. Agora o lugar santo dos santos já é o lugar onde você já não pede mais nada, já não agradece mais nada, é onde Deus fala, é a presença de Deus, é ser tomado pela presença de Deus. Então, este lugar era muito sério, porque quando o sacerdote, ele recebia uma oferta que ia ser de sacrifício por algum motivo, era uma maneira de resolver um problema do homem, de Israel. Por quê? Como que eu vou resolver o problema da minha vergonha? Como que o homem ia resolver a sua vergonha, o seu pecado? Então Deus, né, na sua infinita sabedoria, Levíticos vai falar para isso, instituiu um sistema de sacrifício, onde os homens, né, defendendo do pecado, ia trazer, né, quando você visse alguém vindo com uma quantidade grande lá de novilhas, você fala assim, esse aí pecou muito, né? Mas também tinha a questão do poder, de posses. Alguém mais pobre às vezes não tinha, então ele tinha que oferecer também. Aí ele podia trazer às vezes 2 rolinhas, 2 passarinhos, para ele também ter como ofertar, mas tinha que ser perfeito aquilo que era oferecido. E aí você vai olhando para isso, existia um lugar de resolver, o que Deus vai fazer com a minha vergonha, como que Deus vai me perdoar. Então era muito sério isso, só que a coisa era tão séria, que o sacerdote também tinha que estar com a vida bem em dia, certinho. Quando o sacerdote, uma vez por ano, ia entrar no lugar santo dos santos, a história vai nos mostrar que amarrava uma corda nele, né? E ainda a roupa dele é cheia de sininhos, né? Porque a hora que ele pacotar, que ele cair lá, se ele morresse, fala, caiu, puxa a corda, né? Ninguém entrava lá para tirar ele, né? Não tinha um corajoso, né, para tirar. Então, se o sacerdote entrasse no lugar santo e morresse, caísse lá, porque alguma coisa não estava legal, não foi aceito.
puxava ele de volta, quem é o próximo, né, sumo sacerdote que está aí habilitado para entrar. Então, uma vez por ano, imagine o medo da pessoa de não ser perdoada, e o medo talvez do sacerdote, falar assim, meu Deus, tem que estar perfeito, tudo para poder entrar ali. Então o altar do Pai do Tabernáculo, ele queimava o dia todo oferta, o dia todo era sacrifício chegando ali, era o dia todo as pessoas se apresentando, porque você sabe muito, como não era diferente daquela época, continua hoje, o povo peca muito, né? Você não, né? Tá bom. Então o sacerdote, ele aceitaria o sacrifício e ia levar e apresentar diante de Deus. Então isso era já um ritual que acontecia. Mas a função excepcional do sumo sacerdote, o sumo sacerdote, não o sacerdote, somente o sumo sacerdote é que entrava nesse lugar santíssimo, o lugar santo dos santos. Só o sumo sacerdote. Só a palavra sumo quer dizer o supremo, o maior deles, né? E na história, Arão vai ser esse sumo sacerdote, depois vem da linhagem da família dele, o sumo sacerdote. Tinha o dia da expiação, que está em Levíticos 16, você vai ler sobre isso. Então, era muito sério isso, porque o destino do sacerdote, do sumo sacerdote, era o destino também da pessoa que ofereceu o sacrifício, porque se o sumo sacerdote não fosse aceito, também você estava no sal. Você consegue entender esse paralelo? Então você dependia do sumo sacerdote, as pessoas dependiam. Então a vida de um estava ligada no outro. Isso é magnífico, isso é tremendo, coisa que vai passando despercebido. E os sumos sacerdotes sempre estavam esperando pelo sumo sacerdote eterno, porque havia uma promessa do sumo sacerdote eterno. E esse sumo sacerdote eterno, ele veio, e o nome dele é Jesus Cristo. E alguns detalhes que passam despercebidos no texto que você leu. Hebreus 4,14 vai falar, temos um grande sumo sacerdote. Então a primeira coisa que eu quero falar para você, a grandeza desse Deus, a grandeza dele vai além do céu, a sua grandeza vai além do céu. Hebreus 4,14 assim, temos um grande sumo sacerdote que foi capaz de adentrar os céus. Meus irmãos, ele foi o santo dos santos, é o lugar que somente o sumo sacerdote ia, mas ele só ia além do véu. Ele só ia além do véu, ele não ia para o céu. Mas Jesus, ele não foi até o céu, você vai ver que está no plural, ele foi até os céus. Paulo fala que ele foi até o terceiro céu. Tem gente que só conseguiu ir até o céu da boca até hoje, né? Mas fala que ele adentrou os céus. Agora olha um detalhe em Hebreus 4,14 que é diferente de todos os outros sumos sacerdotes. Temos um grande sumo sacerdote, vem a palavra grande. Essa palavra grande na Bíblia linguagem de hoje vai aparecer mais vezes, que ele é grande, tem o significado de supremo, ele é o maior de todos os sacerdotes, é o mesmo título que tem o médico dos médicos, o sacerdote dos sacerdotes, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Você tem que aplaudir o Senhor por causa disso, meu irmão. Você não tem que entender quem é o seu sumo sacerdote. Ele adentrou os céus, ele rasgou o véu de cima a baixo, hoje ele está sentado à direita do Pai, ele intercede por mim e por você. Há um só Deus entre os homens que pode nos ligar ao Senhor, é Jesus Cristo. Timóteo vai falar, só um mediador entre Deus e os homens, o nome dele é Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele faz essa ponte aqui na terra, porque Jesus falou assim, eu não vou deixar vocês órfãos. O Espírito Santo, ele é esse intercessor aqui na terra, com o intercessor que está do lado do Pai, intercedendo por você. Isso é tremendo. O seu Salvador teve que entrar na morte para te achar e te resgatar. Então quando o sacerdote entrava no lugar santo dos santos, ele estava lidando com a morte. Mas Jesus agora, como o Senhor dos senhores, como o grande sumo sacerdote, ele vai lutar com a morte, ele vai brigar com a morte para te dar a vida, para te dar uma vida verdadeira. E no processo ele fez uma série de trocas, porque o processo lá do sacerdote era de substituição. Aquele animal que morria, irmãos, a coisa era séria. Você fala assim, meu Deus, como era terrível ver, né, um animal sendo sacrificado.
Vamos fazer uma brincadeira que vai com medo, não vai morrer não, mas levanta a mão aqui. Quantos tem um petzinho aí, um cachorrinho bonitinho? Quanta gente, hein? Então imagine esse seu petzinho, é ele que seria oferecido no seu lugar, ou você morreria por ele, né? Então você ia levar o seu petzinho, você ia dar aquele banho, deixar ele cheiroso, cuidar. Tem pessoal que já está com raiva de mim, aí você vai chegar lá assim para o sacerdote: olha, ele é perfeito, ele é que nem uma criança, ele só falta falar, olha, ele sabe tudo, é uma criança, é meu filhinho. Então nem coloquei criança de verdade, tá, gente, mas um pet. Aí o sacerdote fala assim: perfeito para o sacrifício. E aí o sacerdote, né, o que era normal fazer, quando ele era sacrificado, aquele sangue respingava no sacerdote, simbolizando que esse sangue ia chegar até você, o sangue do animal era para você, então respingava no sacerdote. Mas o sumo sacerdote, então o sacrifício, como é ele mesmo, o sangue dele não respinga nele, respinga em nós. Entende a diferença? Entende? Então ele é uma substituição. Jesus te buscou, te achou no reino da morte como humano, ele se identificou com você para poder te representar e assumir o que era seu. A sua morte ele assumiu para ser a sua vida. Ele assumiu o seu pecado e a sua impureza, ou a sua vergonha. Ele tomou as suas roupas sujas, sua nudez, ele se tornou pecado. Onde está isso, pastor? Em 2 Coríntios 5:21 você vai ver isso. Ele recebeu a morte que o pecado merece, porque o salário do pecado é a morte. Como Deus, ele se identificou com você e te deu o que é dele. Ele deu a vida, a justiça e a pureza dele. Ele te deu vestimentas sacerdotais e reais da salvação. Na ressurreição dele, ele te trouxe para o reino da vida abundante. O reino sombrio que dá poder à vergonha não mais te possui. Agora você compartilha do poder da ressurreição. Gente, isso é tremendo. E é interessante que o escritor de Hebreus quer que você veja Jesus especialmente como o seu sumo sacerdote, aquele que faz a propiciação e a purificação dos seus pecados. Então, se você se sente em pecado, sujo, inaceitável, eu tenho uma boa notícia para você. Você tem um sumo sacerdote, que ele é grande em amor e poder para te restaurar, e o sangue dele é derramado sobre a sua vida. Se o sacerdote fazia isso, você sabe que Moisés, quando ele estava com o povo lá em Êxodo 24:8, ele fala que ele pegou o sangue e aspergiu sobre o povo, já simbolizando que um dia o sangue de Jesus Cristo seria derramado por todos nós. Sangue é a palavra que nos faz lembrar que onde há sangue, há vida, e o sangue de Jesus nos traz vida e vida abundante. O sangue de Jesus significa a morte dele, mas o sangue também significa a vida. Levíticos 17:14 diz assim: a vida de toda criatura está no sangue. Jesus é o sacerdote que ele não entregou o sangue de um animal, ele entregou o seu próprio sangue. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas, meus irmãos, também uma coisa que nós precisamos entender, que acontece que tudo no tabernáculo era sobre Jesus. E se tudo era sobre Jesus, era sobre você e mim, porque o altar, o sacrifício, a sala do trono interno, tudo tinha a ver com Jesus. Todas as partes do lar de uma pessoa refletem quem ela é. A sua casa, desde a cozinha, da sala, o quarto, é uma expressão de você. Então tudo no tabernáculo é uma expressão do seu sacerdote, e eu quero dizer que é da sua casa, da casa que ele preparou para nós. Jesus era o sacrifício final, o sacerdote que ofereceu o sacrifício, o sumo sacerdote que te traz para o seu espaço mais santo e que diz para você: você está em casa. Esse é o teu sumo sacerdote. Mas uma segunda coisa sobre a grandeza dele: sua grandeza não impede de se identificar com você. Jesus, mesmo sendo o supremo, o maior, o rei dos reis, o senhor dos senhores, ele se identifica comigo e com você. Olha o que o texto que nós lemos diz. Há uma coisa interessante que às vezes passa despercebida. Fala assim: Jesus, o Filho de Deus. Pastor, o que isso traz de novo? Esse grande sumo sacerdote é tanto homem como Deus. Ele é 100% homem e ele é 100% Deus. Como Filho de Deus, ele é Deus.
ele foi gerado de Deus, ele é substância de Deus, ele é a essência de Deus, ele é o próprio Deus, ele é o verbo encarnado de Deus, mas também, ele é homem. É interessante que mesmo ele tendo todos os atributos de Deus, porque ele é o próprio Deus, ele é homem, ele tem um nome humano. Jesus se tornou um nome comum, um nome popular, Jesus, mas ele é Jesus o Cristo. Jesus era o nome dele, um nome humano, mas ao mesmo tempo que ele é homem, que tem um nome humano, Jesus, em outras palavras, sendo Deus, sendo homem Jesus, para se identificar comigo e com você, ele sabe das suas dores, ele é homem de dores, ele é homem experimentado, ele passou por tudo que você está passando, ele passou antes, ele sabe o que é solidão, ele sabe o que é fome, ele sabe o que é tristeza, ele sabe o que é dor, ele sabe o que é rejeição, ele sabe o que é receber um bofete, uma cuspida na cara, ele sabe, porque ele passou por tudo isso. Conforme você olha para Jesus, seu sumo sacerdote fiel, você descobre que ele conhece também o seu sofrimento, e ele conhece até os detalhes. Por ser homem, se identifica com você, por ser Deus, ofereceu o sacrifício perfeito e completo. Comece com as credenciais dele, como alguém que foi familiarizado com a vergonha. Você sabe que muitos salmos messiânicos já anunciavam o que ele ia passar, e ele viveu. Abra sua Bíblia no Salmo 69, você vai ver no versículo 7 a 8 e do 20 em diante, diz assim que Jesus, como um irmão que foi tratado como um Zé Ninguém, ele foi maltratado para que você se identifique com você. Olha o que diz o Salmo, versículo 7 e 8: meu rosto se cobriu de vexame, tornei-me um estranho para os meus irmãos. Já passou por isso? Um desconhecido para os filhos da minha mãe, afrontas quebrantaram o meu coração, estou debilitado, esperei por compaixão, mas nada achei, esperei por consoladores, mas não os encontrei. Será que você já passou por isso? Deram-me fel para comer, e quando senti sede, me deram vinagre para beber. Jesus adentrou a morte por você, mas Jesus também sabe que você pode perecer nesse mundo, ele não quer que você pereça. Pastor Fábio falou, e a gente pega o versículo só sobre a eternidade, mas Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça. Tem muita gente perecendo, e Jesus sabe que você perece, ele não quer que você passe por tudo isso, porque ele já passou antes, e ele quer te dar a vida eterna. Agora ele vive como seu sumo sacerdote, mas um sumo sacerdote misericordioso e fiel, que se compadece de você e dos seus problemas. Olha o que diz Hebreus 2, de 17 a 18: por esta razão era necessário que em tudo se tornasse semelhante a seus irmãos, para que viesse a ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas que dizem respeito a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo sofreu ao ser tentado, pode socorrer os que estão sendo tentados. Jesus passou antes por tudo que você está passando, ele se identifica com você. Essa é a grandeza do teu sumo sacerdote. Mas uma terceira coisa, sua grandeza é cheia de compaixão, é cheia de compaixão. Olha o texto de Hebreus 4,15: pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer das nossas fraquezas. Ele sabe o quão fraco, o quão humano, o quão falho eu sou, você é. Eu estava conversando essa semana com a equipe, palavra muito forte, poderosa, o pastor Christian trouxe sobre pornografia, e tantas outras realidades de pessoas que sofrem, mas eu conheço pessoas sinceras que não querem passar por isso. Eu conheci um jovem, e o perigo até de ser literalmente, entender a palavra, nós estávamos falando sobre isso como equipe, se algum membro, alguma coisa te atrapalha de servir ao Senhor, corta, arranca fora. E infelizmente um jovem mutilou o seu órgão sexual, porque ele não conseguia mais lutar contra isso. E nós temos um Deus que se compadece da sua fraqueza, que se compadece da sua dor. Ele não quer que você se mutile, ele não quer que você se corte, que você corte os pulsos, ele não quer que você suicide, ele não quer que você se mutile, ele não quer que você mutile o seu órgão sexual.
Você acha que em algum momento você é uma exceção, que você é uma desgraça, que você é um desgraçado, né? Que a graça do Senhor não está sobre você? Você acha que você é o único que Deus não se importa? Não, Ele se compadece. Outras pessoas podem até ter te tratado assim, por isso você acha, até seu pai, sua mãe, alguém pode ter te tratado assim, mas saiba você que o grande sumo sacerdote, ele tem compaixão de você, ele olha para você, ele olha para a sua luta, ele olha para o seu sofrimento, ele olha para o seu coração. A história é que ele tornou o seu pecado e a sua vergonha sobre ele mesmo, ele se sentenciou à morte para que você não morra, mas que você viva, e vive uma vida em abundância. Quem quer destruir a sua vida, quem não tem compaixão com você, o nome dele é Carijó, é diabo, é o caramunhão. O diabo, ele veio para roubar, matar, destruir, mas esse sacerdote cheio de compaixão, ele veio te dar vida, e vida em abundância, vida plena, vida em alegria. Ele não quer que você distancie, ele quer que você se aproxime dele, ele quer aniquilar todo o medo que está dentro de você. Ele é perfeito, mas ele é perfeito em amor também, e o perfeito amor lança fora todo medo. Não tenha medo de se aproximar daquele que rasgou o véu. Ele foi aos céus dos céus, e se você acha que isso é pouco, na cruz do madeiro, quando ele morreu, ele desceu até o Hades, até o inferno, para arrancar a chave das mãos de Satanás, para dizer para você que você tem uma nova vida nele. Resgate. O texto diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas alguém que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aproximemos deles com confiança. Aonde você vai se aproximar? Do trono da graça. Meus irmãos, uma maneira de conhecer Jesus, o sumo sacerdote, é caminhar pelo tabernáculo. Você já imaginou se é você caminhando por aquele tabernáculo? Imagine-se nesse dia, você é do povo de Israel, mas você chega no tabernáculo nesse dia, há um sumo sacerdote diferente, e ele fala: eu vou caminhar com você aqui pelo átrio. E quando você chega no lugar do sacrifício, você não tem nada para apresentar para ele, você não tem nenhum animal, você não tem o seu pet, você não tem nenhum sacrifício para apresentar, suas mãos estão vazias, e você chega diante daquela bacia de holocausto, e de repente aquele sumo sacerdote, que é o grande sumo sacerdote que está andando com você no lugar do átrio, você descobre que ele mesmo é o sacrifício, e ele fala: vem mais, e ele consegue levar você para o lugar santo, e você chega lá, tem os pães, e o pão tem dois significados. Os pães têm significado que você faz parte das 12 tribos, você faz parte de uma linhagem, você faz parte desse povo, você é um com ele, mas simboliza ele mesmo partido por você. Você entra naquele lugar e de repente você fala assim: o que eu vou dizer? E é ele mesmo que está junto com você naquela hora de adoração. Ele é o adorador, ele adora o Pai, é o mesmo que diz para você: a hora vem, a hora já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele leva você para aquele lugar, mas de repente tem um lugar que você fala: ali eu sei que eu não vou poder ir, há um véu, e de repente ele leva você, e quando você entra naquele lugar, é o lugar santo dos santos, como eu estou entrando aqui, e lá você vê as imagens que já não são mais dos querubins, parece que você chegou no céu, e os querubins, os guardiões estão ali, e aquilo está se tornando real, você está entrando num lugar muito santo, e uma presença toma você, e de repente, aquele sumo sacerdote, você olha, ele está sentado no trono, ele está à direita do Pai, o mesmo que se apresenta é o mesmo que se assenta. Como pode ser isso? O seu sumo sacerdote é aquele que te leva até diante do Deus Pai, te coloca diante do trono, que era um trono de justiça, que é um trono de justiça, mas por causa da presença dele, é um trono da graça, um trono de misericórdia. Esse é o seu sumo sacerdote. Imagine você podendo viver o que o salmista diz no Salmo 51:17: sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido. Meus irmãos, esse sumo sacerdote, esse grande sumo sacerdote, também
quer que você entenda que o véu já foi rasgado e você tem acesso à presença do trono da graça. Temos um sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade do céu, está em Hebreus 8:1, ele está sentado no trono. Apocalipse 3:21 diz assim: a mão direita do Pai é o mesmo que sentar com o Pai. É isso que vai dizer. Você vê Jesus se sentar no trono eterno que foi prometido pelo rei Davi. Mateus 28:18: toda autoridade foi me concedida no céu e na terra. Agora olha que coisa interessante que diz Hebreus 7:25: Jesus vive sempre para interceder por eles. Você é parte deles. Todos que se aproximam diante do Pai se aproximam com um intercessor, com um mediador, com um advogado diante do acusador. E o justo juiz vê que o sangue espargido foi derramado sobre você pelo sumo sacerdote, teu grande sacerdote. Ele diz: absolvido, absolvido. É por isso que quando você declara Efésios 1:3-4, você entende numa dimensão diferente. Bendito o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nomeou nas regiões celestiais toda sorte de bênçãos. Mas diz mais: como também elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Jesus te apresenta diante dele em amor. E por fim, a grandeza do seu sumo sacerdote te aproxima do trono da graça. Portanto, acheguemos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Coloque seus olhos nesse texto. Portanto, acheguemos-nos. Ele está falando assim: o que te impede de se achegar à minha presença? Quem está te impedindo? Demônios? No nome deles podem ser repelidos e expulsos. O que te impede? O que te acorrenta? O que não deixa você chegar na presença dele? Porque ele está convidando você a se achegar na presença dele, com confiança. Essa palavra com confiança é sem medo nenhum, sem temor nenhum. Ele guardará você, ele protegerá você, ele tem promessas sobre você. A partir do momento que você se rende a ele, você se achega a ele, ele fala: opa, o inimigo não te toca mais. Há um selo, há uma marca, há alguém que é o seu dono, é o seu Senhor, é o seu Salvador, e o diabo não pode tocar. Epa, ela é menina dos meus olhos, ele é meu ungido. Quando você se achega ao trono da graça, a gente começa a viver uma vida de ver o invisível acontecer, ver a fé tornar realidade na nossa vida. É isso que as palavras de Deus fazem por nós. Sem ajuda, nossos olhos veem a terra, mas com as Escrituras, pelo poder do Espírito Santo, nós vemos o céu, nós vemos o invisível. Eu já posso ver a minha morada celestial, eu já posso ver pela palavra, pelo Espírito Santo que habita em mim, aonde eu vou morar. Eu já posso ver o meu Redentor, o meu Salvador, eu já posso sentir a presença dele, eu posso crer. Livro de Hebreus trabalha com afinco para abrir os seus olhos, para você ver Jesus, o seu sumo sacerdote, não mais aquele homem sofredor que passou aqui pela terra, que realizou milagres, mas ver ele assentado no trono. Talvez ter aquela visão de Isaías: eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Mas você não precisa mais como os serafins, e você não precisa cobrir os seus olhos, você não precisa ficar com medo, porque ele fala assim: pode olhar, pode chegar, porque agora ele envergonhou a vergonha. Não tenha medo, aproxime-se dele. Portanto, irmãos, tendo coragem para chegar ao lugar santíssimo, por meio do sangue de Jesus. Quanto tempo de crente você tem? Quanto tempo de servo do Senhor você tem? Você vive essa vida de só pedir e pedir. Se fosse para mudar o seu nome, tinha que mudar para o nome daquelas gêmeas, Milena e Mirella. Não, opa, desculpa, dá e dá, né?
só sabe pedir, só sabe pedir. É pedir perdão, é pedir perdão, é pedir bênção, é pedir isso, pedir aquilo, só sabe pedir, só fica no átrio, é só sacrifício, é só ali pedindo. E o Senhor quer que você tenha mais, Ele quer que você entenda que por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, você tem acesso além do véu, você tem acesso ao céu, acesso à presença dEle. Chegue mais perto de Jesus, a bondade dEle é a maior expressão da grandeza dEle. Aonde você não pode chegar, Ele te esconde. Lembra, Moisés queria ver toda a glória de Deus. Deus é tão bom que eu vou te proteger na fenda da rocha. Ele te guarda, Ele te protege, não há razão para temer. A casa de Deus é a sua casa também. Ele quer que você possa andar no átrio, no lugar santo dos santos, mas a gente se contenta em ficar no átrio. Você está entendendo? Deus quer mais de você e de mim. Você já foi aspergido com sangue e lavado com água, e precisa cada dia ser limpo pela palavra, que é a água que limpa, cada dia. Se você está tímido, porque talvez está sendo algo novo para você, quando não deveria ser. O amor dele por mim, por você, é um amor cheio de entusiasmo. Quando você vai se achegar no lugar santo? Quando que você vai chegar na mesa ali dos pães? Mas eu quero que você chegue lá no lugar da arca da aliança, lugar da presença. É isso que Ele tem nos chamado. A maneira mais natural de se aproximar é reagir falando com Ele, sabia? Uma das coisas que você pode fazer no exercício, que eu aprendi um dia na minha vida, e eu gosto muito de fazer isso, é você escrever. Escreva uma oração, escreva um pedido, escreva: olha, eu quero me achegar diante do trono da graça, Senhor, eu quero adentrar, sair desse lugar de pedido. Escreve o que você quer, e começa a viver aquilo, e tomar posse daquilo. Você vai ver que as coisas vão acontecer, porque Ele fala assim: acheguemos com firmeza. Hebreus 10, 23 diz assim: apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Gente, a gente canta tanta coisa boa e não vive. A gente fala tanta coisa boa que entrega e não entrega. A gente mente muito cantando. Você está convidado a identificar por que a vergonha não tem mais a palavra final na sua vida. Depois você é convidado a falar, professar. Significa falar o que você acredita e viver o que você acredita. Declare a sua confissão. Eu tenho um exemplo aqui de como você pode fazer isso. Por exemplo, Jesus, Tu és o meu sumo sacerdote, sentado sobre o trono, falando palavras sacerdotais abençoadas sobre mim. Meu Pai Celeste e o Espírito Santo, eu sei que concorda contigo, porque vocês concordam em tudo. Eu, portanto, quero me achegar diante da Tua presença com confiança. Uma oração simples assim. Escrever. Fala assim: eu vou viver isso aqui. Eu vou me achegar ao trono da graça. Vou me achegar à presença dEle. Uma confissão mais desenvolvida identifica que a morte de Cristo é a sua vida. Porque Cristo não está morto, Ele ressuscitou. E Ele vive e reina. Depois que você entende isso, você vai dar um passo grande na sua vida. Quando você vê pessoas, fala assim: por que eu não faço isso? Por que eu não cuido de outras pessoas? Por que eu não exerço compaixão e amor com outras pessoas? Porque você é uma pessoa que vive precisando de ser cuidado e de compaixão. E Deus quer que você passe para um outro nível. Cuidar de gente, cuidar de pessoas, trabalhar para Ele, viver para Ele. Mude de nível. Passe para outro nível. Cuide dos outros. Um terceiro convite é para amar os outros, inspirado por Ele, porque um dia vamos ver Ele face a face. Hebreus 10, 24, 25 diz assim: pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemos uns aos outros, quanto mais vezes que o dia se aproxima. Meus irmãos, tem coisa que é difícil, de verdade. Irmãos, se a gente tivesse todos os irmãos unidos, a gente terminava as coisas rápido. Nós vamos lançar no próximo mês a nossa campanha de construção, que nós estamos fazendo um monte de coisa. Nós estamos reformando aqui, reformando o templo e construindo lá no Núcleo Sul.
E eu quero que você participe disso. Eu quero que você oferte, que você... E foi interessante, nós descobrimos ali, reformando o templo, que tinha uma coisa séria. Havia uma grande infiltração que já tinha passado por trás do muro de arrimo e podia já comprometer o templo. Quando a gente abriu, descobriu as coisas que precisava fazer lá. Só que não vamos só resolver, vamos fazer algo melhor. Mas irmãos, quando a gente se empenha a estar junto, as coisas acontecem. Hoje foi uma coisa maravilhosa. No meu culto hoje, meus irmãos, foi lá no Núcleo Sul. Eu fui cultuar a Deus lá. Nós batemos 150 metros de concreto. Alguns irmãos daqui, até o Isaac veio só com medo de eu falar que ele não ia vir, que ele não ia aguentar, né? Então, porque tinha muita gente lá, o plano era ficar a tarde inteira fazendo lá. Quando foi 11 horas, já tinha terminado de fazer todo o concreto, depois já aproveitou para fazer outras coisas, 150 metros de concreto. Por quê? Tinha muitos homens lá trabalhando, e as mulheres trouxeram lanche, depois teve um almoço, e as coisas aconteceram. A igreja participando, gente que nem é da igreja, o dono do depósito lá veio doar 10 sacos de cimento para cooperar. E às vezes você, miserável, não quer dar um saco de cimento. Não, miserável assim, né? Não é porque não tem, miserável de coração. E eu vou, em nome de Jesus, profetizar que vai vir muitos recursos na sua mão. E quando vier, você saber que é para usar para o reino dele, para a obra dele. Porque os homens de verdade, as mulheres de verdade, não são avarentos, são abençoadores. Você foi chamado, irmãos, não só para pescar peixes, mas deixar peixes para outras pessoas, alimentar outras pessoas. Quando a gente não entende isso, a gente quer desistir de tudo. O seu sumo sacerdote, ele não desiste de você, porque ele conhece as suas fraquezas, as suas lutas. Eu gosto muito de Pedro. Quando Pedro lá foi avisado, ele nega Jesus, o galo cantou e depois Jesus é crucificado e Pedro volta a fazer as coisas que ele fazia antes. Jesus vai atrás dele e chama ele para uma conversa e fala assim: Pedro, tu me amas? É a pergunta do sumo sacerdote, meu sumo sacerdote, para você e para mim nesses dias. Eu te amo, Senhor. Ama a conversa fiada, então cuida das minhas ovelhas. Ama a conversa fiada, então cuida dos meus cordeirinhos. Ama a conversa fiada, então segue-me. Não, Jesus não fala assim. Jesus, ele é amoroso. Ele fala: cuida das minhas ovelhinhas, cuida dos meus cordeirinhos, segue-me. Jesus, ele quer que você possa entender quem ele é na sua vida como sumo sacerdote. A bondade desse sumo sacerdote, esse grande sumo sacerdote, é uma bondade que ela vem cheia de graça e misericórdia. Sempre falamos isso. A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã na sua vida. Essa é a causa de não sermos consumidos. Misericórdia é você não receber exatamente o que você merece, o que você merecia. E graça é exatamente o contrário. É um favor imerecido de Deus. Você não merecia chegar diante do trono da graça, mas Jesus recebeu todo o castigo, tudo que eu e você merecíamos receber, para que você tivesse livre acesso à presença dEle. Você que está aqui essa noite, você que me ouve na sua casa, vá em frente, vá com confiança, se aproxime dEle, chegue perto dEle confessando quem você é, confessando as suas fraquezas, confessando as suas dores, confessando os seus pecados. Ele se identifica com você, Ele sabe quem é você. Não há pecado que Ele não possa perdoar, não há pecado que Ele não possa restaurar. Você sabe que Ele se agrada quando você se aproxima? Qual pai, qual mãe não fica feliz quando o filho chega perto e vem para perto dele? Qual mãe que quando o filho quer um colo, qual pai que quando a filhinha quer o colo dele não se alegra? Jesus está falando para você: chegue perto, se aproxime, quero cuidar de você, eu sou o seu sumo sacerdote. Onde está Jesus agora? O que Ele está fazendo agora? Você sabe?
Ah, Ele está sentado no alto e sublime trono. Sim. Mas Ele está intercedendo por você junto ao Pai. Pai, não peço que os tires do mundo. Ele não quer que tire ninguém do mundo que ainda não tenha ainda a vida eterna, que ainda não esteja pronto para ir.